Amigos do Expatria, tudo bem com vocês? O que vocês vão ouvir hoje é um pouquinho diferente, na verdade é bastante diferente do que eu geralmente faço, que são entrevistas. Dessa vez eu vou contar uma experiência que eu tive aqui em Nova York fazendo parte de um focus group para uma empresa grande de file sharing, cloud sharing. O som ficou um pouquinho estranho porque eu usei meu outro microfone, eu estava sem o meu microfone mais profissional, então peço desculpas antecipadamente por causa disso, mas não por isso o conteúdo não ficou legal. Eu acho que é bacana a gente poder comparar, na verdade foi por isso que eu acabei aceitando o convite. Eu queria comparar com o nosso sistema de research aqui que a gente usa, então foi bem interessante. Eu estou compartilhando agora com vocês. Sempre mandem sugestões de assuntos, mandem sugestões de pessoas que vocês querem com quem eu converse. Deem sempre o apoio para o podcast lá, dando estrelinhas e comentários. E sem mais delongas, vamos ao episódio. Olá pessoal, esse provavelmente vai ser um episódio rapidinho. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência participando de uma sessão de teste de usuário com uma empresa dessas grandes da Silicon Valley. Eu não vou citar nome porque acho que não é muito ético, mas não vejo nada de problemático em citar como é que foi todo o processo, até porque podemos comparar com os nossos e ver o que a gente faz de diferente e deve ser provavelmente útil para todo mundo que está ouvindo. Eu vou seguir passo a passo, então até se você quiser anotar, sinta-se à vontade, eu vou tentar falar devagarinho, ok? E se tiverem dúvidas, escrevam lá na página do Facebook ou me escrevam mensagens por onde vocês quiserem, vou tentar responder todas. Então, como é que foi o processo? Vamos lá. Em um determinado dia, é um serviço, deixa eu dar um pouco de contexto, né? Esse é um serviço que a gente usa na Viacom. Eu pago pelo serviço com o meu budget, ou seja, por isso que eles me acharam como admin dessa conta. Então eles me contataram justamente porque eu era administrador da conta e me pediram para preencher um formulário online com alguns dados de como eu administro a conta, tamanho de time, como são feitas as decisões em termos de pagamento para novos usuários ou não, tipo de plano, essas coisas assim. Preenchi o formulário, que deve ter me levado uns 10 minutos para fazer, e depois de mais ou menos uma outra semana eu recebi a confirmação de que eu tinha sido selecionado para participar dessa sessão de teste do usuário. Junto com esse e-mail já veio praticamente o endereço onde seria feito, né, essa sessão, e introduzindo a manager, eu nem sei na verdade o cargo dela específico, mas praticamente introduzindo a pessoa que iria gerenciar, né, todo o processo de testing, junto com os dados de como é que eles iriam fazer para pagar você também. Eu não sei aí no Brasil como é que é, aqui, geralmente, principalmente aqui em Nova York, geralmente assim, digamos, o standard é você pagar $100 por hora para a pessoa que está fazendo o teste. Nesse caso, eles mantiveram esse standard, a diferença é que era um projeto, era uma sessão de 3 horas, então, no fim das contas, essa sessão te traria $300 como forma de pagamento. Eu tenho também alguns comentários sobre esses valores que eu vou falar mais para o final. Depois dessa pessoa ser introduzida, ela mandou um e-mail, né, explicando mais ou menos como seria o processo, como seria toda essa manhã que passaríamos juntos. Deu novamente o endereço, explicou como é que entrar no prédio, etc., né, digamos assim, informações mais operacionais. Quando a gente chegou lá, foi a primeira vez que eu vi que seria um focus group e não seria um teste de usuário individual. Nós éramos em 11 pessoas e o time de UX Research da empresa também era 11 pessoas. Agora, não sei se isso foi coincidência ou se isso foi planejado, tá? Eu não perguntei também porque eu não queria entrar em detalhes de como que eles fazem o processo. Mas era 11 da parte deles e 11 pessoas sendo entrevistadas. As pessoas sendo entrevistadas eram praticamente na mesma situação que a minha. Elas eram admin dessas contas, geralmente managers, né, de times e desse tipo, de diferentes indústrias. Eu vim da mídia, tinha um que vinha da área de segurança,
tinha outro que vinha da área de música, ou seja, eram pessoas de indústrias diferentes. Ela iniciou a sessão com um PowerPoint lá, um deck, na verdade não era PowerPoint, era um Keynote, mas de qualquer maneira, ela explicou, ela se introduziu, ela falou quem ela era, que era praticamente a pessoa que a gente tinha conversado por e-mail, e daí ela introduziu o pessoal do time dela, essas 11 pessoas do time dela. Todos UX designers e UX researchers, eu acho que tinha 2 designers e o resto era researchers. Todo mundo muito jovem, é um detalhe à parte, e todo mundo veio de São Francisco para cá, incluindo ela, ou seja, eles trouxeram 12 pessoas de São Francisco para fazer esse teste. E a sala era uma sala alugada, na verdade essa é uma startup também que tem aqui, é uma tal de Breather, acho que é o nome, alguma coisa assim. Eles têm essas salas prontas em diversos prédios pela cidade, que você pode simplesmente alugar a sala para fazer esse tipo de coisa, teste, ou reuniões, essas coisas assim. É um pouquinho diferente desses escritórios compartilhados, é uma sala mesmo que você aluga. E eles alugaram essa sala num prédio ali perto do Sorro. Então ela deu a introdução, introduziu o time, e daí, como primeiro exercício, no e-mail que ela mandou, na seleção das pessoas, né, ela pediu para a gente levar uma imagem que definisse o nosso rolo de administrador dessa conta. Então o primeiro exercício foi esse. Ela foi passando um por um, aí essa pessoa mostrava a imagem e dizia por que ela escolheu aquela imagem, por que ela achava que aquela imagem definia ela ou a situação dela como administradora dessa conta. Nesse meio tempo que as pessoas iam conversando, dois designers estavam já pegando nota e colocando post-its na parede, com alguns insights do que a gente ia falando enquanto a gente ia comentando essas fotos. E os outros designers, pelo que eu reparei, eles sempre ficavam tomando nota também. Feito esse exercício, que durou acho que mais ou menos uns 30, 40 minutos, a gente partiu para o segundo exercício. Deixa eu até abrir aqui as notas que eu peguei para não pular nada. A gente partiu para o segundo exercício, que foi o que eles chamam de Magic Wand, ou seja, varinha mágica. Então praticamente o exercício que era? Pense sem nenhum tipo de restrição, qualquer coisa que você imaginar, o que você faria para melhorar a tua experiência hoje com esse produto, ou seja, sem limites de pensamento. E de novo ela foi, um por um na mesa, só que dessa vez foi mais em forma de conversa e não simplesmente me mostra o que você acha, o que você acha, o que você acha. Ela jogou o tema no ar, um começou a conversar e depois ela ia praticamente puxando as pessoas dentro da conversa para falar sobre o que seria esse blue sky, que a gente chama aqui, do produto, sem nenhum tipo de limitação. E também, daqui eles tiraram várias notas, todo mundo sempre anotando, todo mundo sempre colocando os post-its lá na parede. Eles colocaram os post-its, nossa senhora, agora embaralhei, em paredes diferentes, ou seja, todos aqueles relacionados à primeira parte, ou seja, aquela que a gente mostrou, a figura, a imagem, eles colocaram em uma parede, e essas agora, em relação ao Magic Wand, ao Sem Limites, eles colocaram numa outra parede, ou seja, eles estão separando esses post-its. Terminada essa interação, que também foi 30, 40 minutos, mais ou menos, sentamos na mesa, na verdade a gente já estava sentado na mesa, desculpa, mas é que eles sentaram com a gente também, e eles trouxeram prints, impressões com eles, que tinham novos designs dessas sessões do produto que eles estavam fazendo o teste. Aqui, na verdade, eu esqueci de dar um pouco de explicação nessa parte também. Lá na apresentação, ela explicou para a gente o que a gente estaria testando nessa sessão, que era exatamente como adicionar e remover usuários desse sistema, tá? E toda a sessão, todas essas 3 horas, foi somente em cima disso. O produto em si é muito maior, muito mais complexo do que isso. Mas eles definiram somente em adicionar e remover usuários. Ou seja, toda essa conversa que a gente teve foi em cima disso. Então eles vieram com essas impressões, sentaram com a gente na mesa, praticamente eles dividiram em 3 grupos, ou seja, foi praticamente 4 em cada grupo.
e 2, 3 designers, né, da parte da empresa sentando com a gente na mesa e daí indo praticamente página por página, vendo as opções que eles estavam apresentando e discutindo essas opções, conversando com eles, tipo, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu achei engraçado que, na verdade é engraçado porque eu vejo isso acontecer comigo também, com o nosso time também. Às vezes a gente tenta apresentar uma ideia diferente, nova, né, ou seja, você já tem aquela feature no teu produto, mas você tenta vir com alguma coisa nova e não adianta, as pessoas ficam indo para aquela velha porque faz mais sentido, é mais fácil, é mais standard para elas. E foi isso que aconteceu lá também, ou seja, eles vieram com essas coisas novas, mas praticamente todo mundo ficava indo para trás e não, mas eu ainda prefiro do jeito que é, ainda prefiro do jeito que é, ainda prefiro do jeito que é. E teve uma das coisas que eles introduziram no final dessa sessão, que era simplesmente um jeito diferente de você adicionar a pessoa, diferente no sentido de como você distribui o link, que não mudava muito o flow, né? Mas foi algo que as pessoas gostaram e que provavelmente eles vão implementar. Ou seja, a gente passou praticamente 1 hora falando sobre essas impressões, sobre os novos designs que eles apresentaram. Repito, sempre muito bem focado na questão de adicionar e remover conteúdo. E depois que terminamos essa conversa geral, né, desses grupos, esses 3 grupos, a gente voltou ao grupo maior, tivemos uma discussão um pouco mais geral sobre o que a gente tinha acabado de fazer, sobre o exercício que a gente tinha acabado de fazer, e praticamente fechou a sessão. As últimas 2 coisas que ela comentou depois que a gente conversou sobre tudo foi outros 2 produtos que fazem parte desse produto maior. Ela perguntou se a gente usava e se a gente até conhecia, se a gente tinha ouvido falar desses produtos. E de novo aqui foi curioso porque a maioria, incluído eu mesmo, eu não conhecia 2 desses produtos que eles falaram, eu nem sabia que eles tinham como parte do produto principal. Então acho que não foi tão surpresa para eles, mas eu acho que foi interessante eles perguntarem, porque eu acho que eles estão vendo que ninguém está usando o produto. E provavelmente será morto muito em breve. Acho eu. Ou seja, toda essa foi a parte de pesquisa. O meu pensamento agora em cima do que eu presenciei e as minhas dúvidas em cima do que eles fizeram. Eles trouxeram 12 pessoas de São Francisco para Nova York. Eles alugaram uma sala em Nova York por uma manhã inteira e deram e praticamente só em gift cards, né, que é o que a gente recebe aqui para fazer esse tipo de coisa, eles deram mais de $3.000. Toda essa brincadeira entre hotel, avião, alugar sala e gift cards, eu acho que por baixo saiu uns $20.000 por baixo. Tem que analisar qual é a política deles de viajar de São Francisco para Nova York. Geralmente, quando você faz por empresa, você viaja business class, porque é um voo que se faz de noite e é bastante longo, então geralmente as empresas pagam business class. Se esse foi o caso, eles pagaram muito mais do que $20.000 nessa brincadeira toda. Aí o meu ponto é, se você faz um investimento desse numa sessão de teste de usuário, para algo que seja bastante estratégico, para algo que realmente mude o produto ou que direcione o produto para um novo mercado, uma nova audiência, algo que realmente tem um impacto grande no produto, claro, é mais do que bem-vindo, ainda bem que eles têm os meios para poder fazer esse tipo de coisa. Agora, disponibilizar 12 pessoas todo esse dinheiro para fazer um teste em cima de um feature que é específico de administradores, e específico não é nem para você entender qual é o uso que você faz do dashboard como administrador, mas é somente para você entender como o administrador coloca e tira usuários dentro do sistema. Eu, pessoalmente, acho um desperdício. Eu acho que isso não passa, obviamente, pelo dono da empresa, porque se passasse, eu não aprovaria nunca um troço desse. Eu acho que tem jeitos muito mais fáceis de você fazer isso e muito mais baratos de fazer isso. Mas essa é a minha humilde e simples opinião de amador. Bom, mas mesmo assim, espero que ajude vocês a
comparar com o sistema de vocês, ou até de repente a vir com o próprio sistema de vocês. Tentem não gastar tanto dinheiro assim, tenham mais compaixão com o caixa da empresa, por favor. E é isso aí. Abraço para todo mundo. Tchau.